Boa, Boa tarde, excelências. A minha proposta é conhecer do recurso de São José Esporte Clube. Rejeitar a preliminar de nulidade, prover em parte para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, declarar que o reclamante recebeu 19.500 até outubro de 23, 22.000 até 30 de abril de 24 e após R$ 25.000, cujos valores serão considerados no cômputo das parcelas objeto da condenação. Restringir a condenação ao pagamento adicional noturno pelo trabalho após 23,59, mantendo integrando mais a sentença, inclusive valores arbitrados, tudo nos termos da fundamentação. Não há diligências previamente lançadas. O senhor pretende sustentar? Pretendo, excelências. Pretendo. Com a palavra. Bom, excelências, em que pese o voto de Vossa Excelência, eu queria fazer algumas considerações aqui sobre o caso. Em primeiro lugar, porque é uma legislação um pouco específica, né? A legislação ligada ao direito aos profissionais de futebol, que tem que ter registro no contrato da CBF, etc., é uma legislação um pouco específica. O reclamante alega que houve demissão, né, das suas atividades, que ele foi demitido, etc. Todavia, isso não ocorreu, excelências. Ele pleiteia até a rescisão direta por isso, mas isso não ocorreu. O que houve foi apenas e tão somente um remanejamento previsto em contrato, inclusive essa possibilidade é prevista em contrato, para que ele atendesse outras categorias. E isso está dentro do poder de mando do empregador. Saber aonde um funcionário funciona melhor ou não, aonde um obreiro atua melhor ou não. E não chega nem a ser algo que deponha contra a pessoa, etc. A gente estava dando um exemplo aqui, preparando para as sustentações orais. São inúmeros casos, excelências, por exemplo, na área do futebol, onde um profissional assume um posto internamente e de repente é passado para uma outra posição. A gente poderia falar do Rojas, o goleiro do Chile, que foi técnico do São Paulo, mas foi treinador de goleiro do São Paulo também. O Rojas, para quem lembra, para quem já tem minha idade, aquele célebre episódio dele ter simulado um ferimento no jogo contra o Brasil nas eliminatórias para a Copa de 86 ou 90, se não me falha a memória. Toninho Cecílio do Palmeiras, Jorginho, Leonardo Meia da Seleção Brasileira de 1994, que era técnico do Paris Saint-Germain e depois é alçado à posição de gerente. O caso do nosso cliente, ele estava assumindo também posições gerenciais dentro do trabalho que ele iria desenvolver dentro do clube. Quer dizer, não foi uma demissão, não foi um aviso de demissão, e tanto não foi uma demissão, excelências, porque em junho de 2012, ele ainda se apresentava em redes sociais como fazendo parte dos membros da reclamada, da empresa reclamada. Daí, com certeza, daí com razão, eu concordo com o afastamento do dano moral, porque toda essa confusão que acontece sobre ter sido demitido ou não ter sido demitido se dá por conta da imprensa esportiva. De má fé ou não, é difícil de saber o que passa pela cabeça do jornalista no afã de criar uma notícia. Se criou a notícia de que ele estaria sendo demitido, quando na verdade ele apenas e tão somente estava sendo remanejado para uma outra função dentro do clube. E função que nada desabona. Gerenciar, supervisionar carreira de base, divisão de base, é tão ou mais importante, excelências, do que eventualmente a própria divisão principal, principalmente em clubes pequenos, tá? Um clube pequeno, como a empresa reclamada, que está na Série D do campeonato. Às vezes a gente pode até ter a impressão que os valores do futebol são muito altos, mas eles acabam sendo muito altos, a gente vai falar sobre isso também na questão da remuneração percebida pelo reclamante, num espectro muito pequeno de grandes clubes, o que não é o caso da empresa reclamada, excelência. Uma empresa como a reclamada, ela sobrevive basicamente da formação de novos jogadores. E quem tem um pouco de familiaridade com o tema sabe
que de cada 10, 15, 20, 30 atletas, um deles, se tanto, vai vingar e vai se transformar numa grande contratação. Daí o lucro advindo daquela grande contratação, normalmente o jogador que vai ser vendido para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Corinthians, etc., acaba diluindo o prejuízo que foi gerado com outros atletas. É claro que o esporte sempre traz benefício para o atleta, principalmente. Tá? Outro ponto que nós queremos colocar, Excelência, não faria muita lógica, né? A reclamada demitiu o contratante um pouco antes de vencer o contrato. Qual que seria a lógica da reclamada? O contrato ia vencer em 31 de maio. Por que ela demite o contratante? Outro ponto também, Excelência, e assim, a jurisprudência que nós citamos no recurso é bem forte nesse aspecto, até citei também. A comprovação do salário extra-jornada, que é aquilo que o reclamante tenta mostrar, não, olha, eu realizei salário extra-jornada, tem que ser uma comprovação muito contundente, Excelências. Não é só um falar, quer dizer, não tem depósito bancário, não tem nada. Supostamente, Excelências, o reclamante ele recebia 20 mil reais por mês, talvez até mais que isso, em espécie. É até difícil hoje você conseguir levantar tanto dinheiro assim no banco, supondo que, se sua versão está correta, Excelência, se a versão do reclamante está correta, então com outros obreiros também deveria acontecer algo semelhante. E ele guardava esse dinheiro aonde, Excelências? Embaixo do colchão. O que a jurisprudência fala é o seguinte, sim, existe, pode acontecer da remuneração extra jornada, mas ela tem que ser provada de forma firme, de forma contundente, e isso não aconteceu. Isso não aconteceu, Excelências, infelizmente, pelo fato de que a juíza de primeiro grau, o magistrado de primeiro grau, indeferiu a prova testemunhal, as testemunhas arroladas pela reclamada. Então a gente tem uma situação de uma empresa que presta um serviço social, que desenvolve a vida de crianças, etc., sendo processada num valor superior a R$1 milhão, e é negada a essa empresa, Excelências, o direito de ouvir testemunhas. Mesmo que em tese aquela testemunha não fosse algo assim tão relevante, mesmo que em tese o convencimento da magistrada já estivesse formado, Excelências, não é aceitável no ordenamento jurídico que nós possamos condenar uma empresa geradora de emprego, que tem uma função social reconhecida em lei, inclusive, a um pagamento de verbas de mais de R$1 milhão, sem permitir que ela se defenda, porque violação de contraditório é isso, é você negar a parte ré o direito de se defender. Tá? Finalizando, Excelências, voltemos à questão do salário. A multa é equivalente a 12 salários, Excelência. E o salário do reclamante, até onde se apura, é de R$ 4.170 por mês, o que dá uma multa de R$ 50.040. Parece-nos óbvio que houve aí um erro material de digitação. Como acontece todos os dias nos fóruns, né? Quem nunca pegou uma sentença, quem nunca redigiu uma petição para o advogado, uma sentença para o magistrado, onde alguém que escreveu 1 milhão escreve 100 mil ou escreve 10 milhões? E o erro material não vai fazer coisa julgada. Há que se aplicar ao caso, Excelências, o princípio, o artigo 422 do Código Civil, que, a nosso ver, se aplica também ao processo do trabalho. Por que não? O artigo 422 do Código Civil, Excelências, basicamente é uma cláusula geral que sequer precisaria estar prevista em lei. E por fim, Excelências, ainda que o valor da multa estivesse correto, o entendimento correto seria, a nosso ver, Excelência, por analogia a um contrato de locação, que o valor da multa tem que ser proporcional ao período restante do contrato. Ainda que o valor da multa esteja correto. Bom, o que o Paulo Papini falou aqui não tem validade, mas o valor da multa tem que ser proporcional àquilo que falta do contrato. E por fim, Excelência, quanto às horas extras,
a própria legislação esportiva prevê que, dada a natureza sui generis da prestação de serviço do futebol, tempo de concentração, etc., não dá ensejo hora extra. Por essas e por outras, excelências, de uma forma bem resumida, nós requeremos o total provimento do recurso da recorrida, da recorrente, desculpa, e a inversão do julgado, principalmente no que diz respeito à questão do cerceamento de defesa. Obrigada, doutor. Eu parabenizo pela sustentação oral, mas todos os pontos destacados na tribuna